Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no STF Podcast e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a contagem do povo de Israel que Davi mandou fazer. Que coisa, hein? Que problemão, mas isso depois da vinheta. Estamos aqui novamente, eu, André Fonseca, nosso pastor Guilherme Macchiolchi, é um nome diferente que dá um plus aí no podcast, e Emerson Marques, nosso sociólogo barra filósofo, barra coach, e nós vamos falar... Esquece, né? Isso aí nunca esqueceremos. Está na internet, acabou, caiu na internet, já era, para sempre. Mas hoje nós vamos falar então da história que está no livro do profeta Samuel, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, e também no primeiro livro das crônicas, capítulo 21, onde o rei Davi resolve então fazer uma contagem do povo de Israel. E eu vou fazer a pergunta para o pastor Guilherme. Nesse texto, Davi manda fazer uma contagem do povo, né? E à primeira vista, ok, ele é um soberano, ele é um chefe de estado, ele é um rei, e ele gostaria de saber quantas pessoas ele tinha à disposição no exército dele para a guerra, qual era o tamanho do exército dele. Pastor Guilherme, qual que é o problema? Qual foi o erro aí de Davi? Olha, quando o texto esclarece que a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, aqui no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, nós entendemos que essa atitude do rei Davi não alegrou o coração de Deus. Ao contrário, a ira do Senhor se acendeu contra Davi por este pecado, por esta atitude que ele tomou, que contradiz os princípios do Senhor nosso Deus. Quando nós paramos para pensar a partir deste princípio, nós procuramos, através das linhas das Escrituras, entender o porquê que essa atitude de Davi entristeceu o coração de Deus. E nós entendemos aí, para complementar o texto lido do segundo livro do profeta Samuel 24, e aqui o primeiro livro das crônicas de Israel, capítulo 21, nós entendemos que Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contar Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então, a partir daí, em todo o contexto, nós observamos uma arrogância, uma prepotência, um orgulho que havia sido incitado por Satanás no coração de Davi. E essa atitude de Davi não alegrou o coração de Deus. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Davi. E aqui nós, voltando aqui para o segundo livro de Israel 24, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 24, nós entendemos então que esse orgulho que foi gerado no coração de Davi fez com que a ira do Senhor se acendesse contra o povo. Então não é apenas uma questão de numerar o povo, mesmo porque quando a gente olha lá em Levítico e Deuteronômio, nós enxergamos ali no contexto que Deus manda Moisés numerar o povo. Então, uma ordem do Senhor para que houvesse, então, uma contagem do povo. Mas aqui no contexto de Davi, não é somente a questão dele contar o povo, mas a questão está atrelada ao orgulho, à sua prepotência, à sua arrogância, em confiar que as vitórias que haviam sucedido o povo de Israel estavam na força de Davi. E as vitórias do povo de Israel nunca esteve estruturado em apenas um único homem, na força de um único homem, mas sempre esteve fundamentado na força do Deus Todo-Poderoso que pelejava pelo seu povo. Então, quando Davi manda numerar o povo por uma questão de orgulho, então Deus logo se levanta contra o povo, contra Israel, como dito aqui no texto, mais precisamente contra Davi, e o castigo do Senhor vem diante do povo. E ainda Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus dá 3 opções a Davi. Então ele dá a oportunidade ainda de Davi escolher qual dos 3 castigos ele poderia escolher para que ele pudesse, então, de certa forma, pagar por este erro que ele havia cometido. Como dito aqui no verso 10, né? O coração de Davi doeu
depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que transpasse a iniquidade do seu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Então, o próprio Davi aqui, depois dessa loucura cometida, reconhece que o orgulho, a prepotência, a soberba havia entrado no seu coração e ele havia dado brecha ao inimigo, e reconhece o seu erro. E essa é uma evidência de alguém que realmente nasceu de novo. Quando nós falamos do salvo, nós não estamos falando de uma pessoa perfeita que nunca erra, mas quando erra, tem o desejo de se voltar aos pés da cruz. Uma coisa interessante é assim, eu tenho para mim que a pessoa, o líder ou enfim o irmão que anda sozinho sem correção, ele está fadado ao fracasso quando ele tem a sua consciência como seu Senhor. No texto diz que Joabe ele tenta corrigir Davi, corrigir talvez não seja a expressão melhor, mas ele tenta alertar Davi: olha meu senhor, trazer conselhos. Ele diz assim: olha meu senhor, por que vamos fazer isso, né? O exército é seu e o Senhor tornará ele muito mais numeroso. Mas Davi ele não escuta Joabe. A Bíblia fala que a vontade de Davi se estabeleceu, né? Prevaleceu sobre Joabe, e Joabe vai lá e faz a contagem. E minha pergunta para você, Emerson, é o seguinte: qual é essa relação do homem com o poder? Por que o homem ele almeja o poder, e mais como isso afeta a consciência e o coração da pessoa, do ser humano? Pastor Guilherme, pastor André, fala galera, está muito ligado ao coração, porque você imagina assim, ó, como você se sente com poder nas mãos? Né? Nós estávamos falando em off aqui, né, sobre Max Weber, né, que quem aspira ao poder, quem entra na política aspira ao poder. Eu acho que isso levanta o ego da pessoa. Nós vamos ver na história da humanidade, por exemplo, poucas as pessoas, elas não almejaram o poder, mas elas se desfizeram de tudo aquilo que elas tinham para não almejar o poder. Por exemplo, nós temos Gandhi. Gandhi enfrentou uma guerra, não almejou o poder. Nós temos Marco Aurélio, que fala sobre o poder, sobre a relação do homem com o poder. Nós temos Sêneca, que fala sobre o homem e o poder. Nós temos Rousseau, que ele disse, né, que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Mas por que a sociedade o corrompe? Por causa do poder. Então, o pastor falou sobre, no caso de líderes chegar ao poder. Eu nunca gostei, não gosto de generalizar, mas é muito delicado você lidar com o poder. Porque o poder, e vocês estavam falando sobre Davi, assim, a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Certo. Mas assim, como homens, nós somos sujeitos e somos seduzidos ao poder. Então, esse é o perigo de subir ao poder. Será que nós conseguimos controlar esse poder? Nós falamos de alguém que deu um conselho. Quantos e quantos líderes, seja presidente, líderes, aonde quer que ele esteja liderando, quando algo, o glamour, aquele status, o seu status, ele levanta o seu ego, o seu status, e ele não aceita conselho. Pelo menos foi isso que eu entendi aqui. Ele não, eu sou o líder. Aí que está a questão do orgulho, né? E a vaidade, né? Perguntar justamente sobre o caminho da vaidade e do poder. Exato. A minha junta? Eu acredito que sim, eles estão de mão dadas, porque aqui no caso Davi tanto foi vaidoso como orgulhoso e não reconheceu a orientação do seu capitão. Olha aqui, ó. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e aos olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor esse negócio? E Davi então não escuta a orientação de Joabe, né, questionando ele: por que o senhor agora quer contar sem motivo algum?
E aí entendemos nas entrelinhas que o orgulho preencheu o seu coração, a vaidade, né, querer atribuir as vitórias do seu povo ao exército que estava sob seu comando. Então aí eu vejo que o líder, ele precisa ser aberto a outras opiniões, seja como pastor, seja como candidato, seja como político, seja o líder da casa, porque nós não somos perfeitos e precisamos reconhecer que não somos perfeitos. E por não ser perfeito, nós precisamos abrir a nossa mente para ouvir tudo aquilo que está diante de nós e ter a sabedoria de Deus em nosso coração para reter para nós apenas aquilo que for bom. Como o apóstolo Paulo diz, ouça de tudo, retém para si o que é bom. Então eu vejo que uma pessoa que está numa posição de poder, de autoridade, uma posição de destaque, seja em qualquer área, ela precisa estar aberto para novas opiniões, estar aberto com humildade para então reconhecer se uma pessoa tem uma opinião melhor do que a dela em determinado aspecto, para que ela possa então sempre progredir na posição qual ela está. Porque se for uma pessoa fechada, que somente o seu jeito dá certo, só vai funcionar se for do meu jeito, uma pessoa que não está aberta a novas opiniões, o que acontece, o trabalho sob seu comando irá fracassar. Assim como aconteceu com Davi. O que acontece aqui, quando a gente termina de ler aqui o texto, a gente entende aqui que Davi reconhece o seu erro, né? Movido pelo Espírito Santo ali, eu acredito, ele reconhece o seu erro e então o Deus Todo-Poderoso dá 3 opções para ele escolher uma dessas 3 como um castigo pelo seu erro, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso e perdoa como perdoou Davi, mas não nos isenta das consequências pelos nossos próprios erros, movidos pelo orgulho. Mas é que um líder, muitas das vezes, o que acontece com ele? Por que às vezes, e nós vamos olhar, nós temos recente aí, vamos falar de Putin, por exemplo. Quem são as pessoas que o cercam? Vamos falar do ditador lá da Coreia do Norte. Quem são as pessoas que o cercam? Às vezes, a pessoa não quer o conselho de alguém que está próximo por medo do seu cargo. Quer o meu cargo. Seja o que for. Seja até um técnico de futebol. Que ali ele aspira ao poder, ele tem a necessidade de liderar, como o pastor mesmo falou. Às vezes um líder é autoritário, mas às vezes por que ele é autoritário? Por exemplo, nós temos histórias de líderes que dizimam a família, porque poderiam ser os seus possíveis sucessores nos seus cargos ditatoriais. Em quem eu confio? Aí eu fico imaginando como é que um cara desse dorme, porque ele não confia em ninguém. A própria Bíblia ela dá um exemplo desse cara, Herodes, que da época que Jesus nasceu, não o Herodes que matou Tiago, mas o Herodes que da época que Jesus nasceu, ele era um cara desse, né? Porque a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, que os magos vêm do Oriente, que os magos trazem essa notícia do nascimento de Jesus, Herodes temeu e o povo temeu com ele. Por que o povo temeu? E quando você vai estudar a história de Herodes, você vai entender que Herodes era um cara extremamente sanguinário, que matou os próprios filhos, teve várias esposas e matou todas. Cada vez que ele sentia que alguém era capaz de tomar o seu trono, ele ia lá e matava. Ele matou os filhos porque a sogra disse, ele manda os filhos estudar em Roma e a sogra fala para eles, a hora que esses caras voltarem, eles serão mais aptos do que você para governar. Ele vai lá e mata os caras, mata a sogra, sai matando todo mundo. E na morte dele, ele pede para a irmã dele, que era tão ruim quanto ele, que matasse um da família de cada nobre, porque ele queria que houvesse choro no seu enterro, na sua morte. E aí você vê o que ele vai fazer, a atrocidade que ele vai fazer, mandando matar da idade de 2 anos para baixo, né, todas as crianças ali da região. Então assim, o líder para mim, o líder que ele é corrompido pelo poder, e aí eu queria também que vocês dessem essa opinião de vocês sobre a questão da capacidade que o poder tem de corromper, ou melhor, será que o poder corrompe ou ele evidencia? Digo assim, o André é um cara bom, recebeu o poder e se tornou mal, ou o André é um cara mau e recebeu o poder e evidenciou a sua maldade. O que vocês pensam sobre isso, pastor? Eu acredito que o poder, ele revela quem a pessoa realmente é.
Eu vejo que ele evidencia o mal que está dentro, porque a pessoa que é mal, que tem o seu coração inclinado à maldade, iniquidade, pecado e transgressão, ela muitas vezes por falta de poder não tem recurso para evidenciar essa maldade e esse coração inclinado a coisas perversas. Agora, uma pessoa, ao meu ver, que é realmente cristã, nasceu de novo, tem um encontro com Cristo e começa a se destacar, seja na sua empresa, seja dentro da igreja, seja e até mesmo algum cargo público, como falamos aqui em outros vídeos que sobre o cristão na política, eu vejo que essa pessoa que realmente tem um encontro com Cristo, teve a vida transformada e agora está numa posição de poder, vai continuar sendo a mesma pessoa independente do poder. Porque ela vai usar o poder como uma ferramenta e não poder usar ela para ser uma pessoa má. Então eu vejo que o poder evidencia realmente se a pessoa é uma pessoa mal e o coração inclinado à maldade ou não. Um pensador da filosofia, você até citou ele agora há pouco, me foge o nome dele, mas a ideia é que o meio transforma a pessoa. Rousseau transforma a pessoa. Você acha que é isso mesmo? Eu acredito que seja isso. Porque, por exemplo, uma criança ela é inocente. Vamos pegar uma criança. Uma criança você vai, você brinca com ela te abraça, ela não enxerga cor de pele, ela não enxerga nada. Uma criancinha ela vai. E aí o Rousseau está falando isso, que ela vai crescendo, ela vai tendo suas filosofias, seus ensinamentos religiosos e tal, e ela vai se mudando. E a sociedade e o meio que ela está acaba corrompendo ela. Por exemplo, vamos dizer, eu gosto muito aqui dos cínicos. Eu sou Diógenes de Sinope, o cínico, o cão. Ele enfrentou ele enfrentou Alexandre o Grande. Ele chegou para Alexandre e sai da frente do meu sol. Cara, eu sempre uso assim, se alguém faz voto, alguns dizem que fazem voto de pobreza, tá, essas coisas, eu falo, voto de pobreza para mim é barril e lanterna, que era o que Diógenes de Sinope usava. Então ele enfrentou, ele não almejava o poder, ele se deixou tudo aquilo ali. Então, quando o Rousseau fala isso, que a sociedade vai o corrompendo, então quando a pessoa pega o poder, na verdade, em parte eu vejo como que os pastores falaram, que, por exemplo, o poder revela o que a pessoa é, mas às vezes a pessoa ela já tem a índole, já tem um pensamento ali. Por exemplo, às vezes a pessoa, um cargo simples, ela não chegou nem a ser um chefe, ela é um cargo simples. Então aquilo ali para ela se sente já acima do outro. Você imagina alguém, um chefe de Estado, por exemplo. Né? Então eu acredito sim, que o meio corrompe a pessoa. Dentro do meu pensamento teológico, não sei se o pastor Guilherme acompanha, mas eu acho que não, acho que o pecado já corrompeu. Para mim, a pessoa já nasce corrompida. Era o texto que eu ia citar agora de Romanos 3, 23, né? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então eu vejo que todos nós somos maus e temos o nosso coração inclinado à maldade. Então, por essa maldade que está incítrica dentro de cada um dos seres humanos, nós precisamos parar e analisar. A partir de que ponto essa pessoa agora que detém o poder está revelando quem ela é, está evidenciando a sua maldade? Porque em dado momento da sua vida podemos destacar alguém que nasceu de novo. Alguém que teve um encontro com Cristo e teve a sua vida transformada e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A partir dali ela é uma nova criatura. Então precisamos parar e pensar, estamos falando de quem? De alguém que nasceu de novo e agora detém o poder? Ou alguém que nunca nasceu de novo da água e do Espírito e agora detém o poder e está evidenciando a sua maldade? Eu acho que o lance fundamental para conseguirmos analisar essa questão é sabermos de quem estamos falando. Se realmente alguém que nasceu de novo ou alguém que ainda não teve um encontro com Cristo. Eu acredito que se a pessoa nasceu de novo, quando você, eu penso assim, pelo menos, se você der poder para ela vai evidenciar o que está dentro dela e ali vai ser necessariamente Jesus. E ela vai usar errar, isso para o bem, né? Ela vai errar e vai acertar, e era até uma discussão que eu estava tendo com meu irmão há um tempo, que é a ideia do quando você olha para um cristão, você vai ver ele como um galho de árvore. Ele não vai ser uma linha reta o tempo todo, ele vai ser como um galho de árvore, tem umas capas aqui, um negócio ali, mas você olha, está na direção correta.
né? Eu penso que é mais ou menos assim. E aqui para a gente caminhar para o final, eu queria ouvir o que vocês têm a dizer isso, mas eu creio que o apóstolo Paulo é esse exemplo, né, de que era um perseguidor. E aí, quando ele tem um encontro com Cristo, ele passa a fazer parte da igreja, e ele se o evangelho chegou a nós, é muito em função dele, e ele passa a ser perseguido. Mas ele tem uma das citações com relação a essa questão do poder, que eu acho impressionantes assim, e fundamentais, não só para o cristão, sim, mas a sociedade. Eu acredito que ela não vai olhar para isso, mas deveria olhar. Eu acho que seria uma influência extraordinária para os nossos líderes aí, para qualquer pessoa que lidera de alguma forma. Mas a ideia de Jesus Cristo, que quando ele cita aqui que nós devemos ter o mesmo comportamento que Cristo, que sendo como Deus não quis para si, por usurpação, ser igual, o fato de ser igual a Deus, ele não se apegou a isso, mas antes ele se esvazia de si mesmo, e ele se esvazia tanto até assumir a forma de homem, e ele vai morrer em forma de uma morte de cruz para remissão dos nossos pecados. E aí, Emerson, eu te pergunto, essa relação de poder, pensando aí do lado da filosofia, porque a filosofia dele que enxerga Jesus também como um grande filósofo, certo? Sim. Como é que você enxerga então essa relação de poder dentro da pessoa de Jesus Cristo? Como é que Jesus se relacionava com o poder que ele de fato tinha e como ele de alguma forma exerceu isso no tempo em que viveu na Terra? Se eu olhar para Jesus, ele se abdicou do poder dele. Como Deus, se a gente olhar tecnicamente, ele se abdicou do poder dele. Né? Tem uma passagem que fala, olha, por que você é tão preocupado? Meu pai poderia mandar a legião de anjos aqui para poder me defender. Então, eu acredito que Jesus se abdicou do seu poder de Deus, né? de poder, né? Pode ver que ele, quando ele confronta Satanás ali, depois do seu jejum, Satanás confrontou Jesus. O poder de Jesus. Está com fome? Transforma. Está com sede? Bebe. Não foi isso? Jesus se abdicou daquele poder. Mas eu quero pegar outro gancho aqui que vocês falaram, por exemplo, do apóstolo Paulo. Vocês observaram que o apóstolo Paulo, em momento algum, ele deixou de ser um líder? Ele permaneceu líder. Eu acredito que assim, o problema de um líder, do status, é dele saber lidar com aquilo ali. Porque às vezes ele não é preparado para aquilo ali. Então foi para aquele lugar sem estar preparado. Então não sabe lidar com o poder. Por exemplo, um líder que não sabe tratar as pessoas, não sabe responder às pessoas, não sabe ser honesto com as pessoas. Olha o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exímio líder. Aonde Paulo, acredito que quando ele chegava depois da sua conversão, é o cara. Às vezes as pessoas ouviam aquilo que Deus fez nele, mas também olhavam para a pessoa dele como um grande líder, ou não? Na verdade, não. Eu acho que o pastor Guilherme pode até tomar essa palavra, mas deixa eu dar uma pitaco. Na verdade não, porque Paulo ele é rejeitado, a igreja tinha medo dele, e você vai ver que se você for avaliar o que aconteceu com Paulo ele vai ter uma grande transformação no caráter dele, e ele é escondido em Tarso. Ele volta para a cidade dele, e depois Barnabé vai buscar ele lá porque na verdade o líder não era Paulo, era Barnabé. Né? Barnabé que vai atrás de Paulo, e aí Deus manda separar Barnabé e Paulo. Não foi só Paulo ele vai aprender primeiro a ser um coadjuvante, depois aí sim, quebrado por Deus, e era um cara douto, ele era um cara que conhecia tudo, mas aí depois ele vai se transformar nesse grande líder que se transformou hoje, e ele mesmo vai dar testemunho, entre aspas, ele que subiu até o terceiro céu e tudo mais, e que os falam que, será que foi Paulo, será que não foi, mas fato é que Paulo tinha um conhecimento extraordinário, e ainda assim Deus dá um espinho na carne para que ele permaneça humilde. Enfim, mas pastor Guilherme, Jesus ele é esse exemplo para nós, porque eu entendo assim, ele abdicou do poder dele, como você falou, mas ele abdicou talvez para nos dar uma lição de dependência de Deus? Eu vejo que sim, em tudo o que Jesus fez, ele nos ensinou em palavras e também em atitudes. Quando o texto dado pelos irmãos aí, Filipenses capítulo 2, versos 6 e verso 7 diz:
sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. Então eu vejo que Cristo, como nosso exemplo maior e supremo e majestoso, nós devemos segui-lo em tudo, em sua essência, porque ele, sendo como Deus, sendo Deus, não usurpou de usar o seu poder como Deus para vencer aquilo que estava diante dele, mas ele se tornou como homem, se fez semelhante a nós, nascendo na madre de uma virgem, morrendo na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. Então Cristo, ele é o maior exemplo de líder, de liderança, de rei e de Deus na sua pessoa para todos nós. Observe, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ao contrário de Davi, que foi o texto inicial que nós citamos. Davi, ele queria se engrandecer do seu exército, da contagem numerosa do seu povo. Ele se orgulhou daquilo, se encheu de orgulho. E quando a gente olha para Cristo, Cristo se esvaziou e se tornou semelhante a homens. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós encontramos perfeição. E por encontrarmos perfeição, ele é digno de ser imitado. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 e Efésios capítulo 5, verso 1: Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Alguma consideração final, Emerson? Sim. Jesus é a parte da filosofia, da questão sociológica, questão comportamental, né? Porque a gente não consegue estudar algum erro de Jesus. A gente vai buscar os filósofos e nós vamos encontrar erro neles. Nós vamos encontrar briga entre eles, briga de ego, né? Platão, Diógenes de Síntese, a galera tudo aí. Karl Marx, tal, Engels, tem uma briga. Mas Jesus é mais delicado, né? Mas assim, eu continuo acreditando que qualquer coisinha que nos dê o chamativo de poder mexe um pouco com aquilo que seja um esposo, uma esposa, né, um líder, seja dentro de casa, né? Então isso é muito delicado, saber lidar com a liderança, saber estar no cargo de líder é muito diferente do que ser líder. E eu vejo que, como nós falamos aqui, nós estamos falando de qual líder? De um líder que nasceu de novo ou de um líder que ainda não nasceu de novo? Porque quando nós destacamos aqui a vida de Paulo, ele não deixava de ser líder. Formado aos pés de Gamaliel, da tribo de Benjamim, fariseu, então, observe, circuncidado ao 8º dia, né? Então ele tinha todas as regalias, as evidências, né, para exercer com autonomia a sua liderança. E ele assim o fez, perseguindo os crentes, pegando carta ali com os principais das sinagogas para perseguir crente e fazer aquilo que ele achava certo. Mas depois ele teve um encontro com Cristo. E aí então Cristo tratou ele assim como o oleiro trata o barro. E então você observa uma grande mudança, uma incalculável mudança de atitude no coração daquele homem. Muito legal, gente. Papo cabeça hoje, hein? Papo bem bacana. Você que está em casa, o que você achou? Gostou? Dá o seu like, não se esquece de se inscrever, deixa o seu comentário, sugestão de vídeos, nós vamos olhar com muito carinho aí e nós voltamos na próxima semana com muito mais. Deus abençoe você.